Seja muito bem-vindo a mais uma aula Otoflix. A gente vai agora esclarecer uma dúvida que nós recebemos sobre como diferenciar uma otite média de uma otite externa. Eu sei que olhando aqui a princípio você pode pensar que isso é uma pergunta boba, mas ela não tem nada de boba. Com certeza a gente já se deparou aí com um caso onde você ficou em dúvida de como diferenciar. Será que isso aqui é uma otite média? É uma otite externa? Alguns casos específicos a gente tem dificuldade de fazer essa diferenciação. E o objetivo dessa aula é trazer luz para você conseguir dar um diagnóstico preciso no teu paciente. Seja no teu atendimento no ambulatório, no pronto-socorro, lá no consultório, você vai com certeza, ou já se deparou, ou vai se deparar com um caso onde você vai ficar com dúvidas se eu estou diante de uma otite média ou de uma otite externa. Então vamos lá que a gente vai conseguir agora diferenciar esses dois casos. Então, esse caso aí que a gente vai ter dúvida, ele serve tanto para o paciente que está só com dor de ouvido, então ele chega para ti só com a queixa de otalgia, tá? E aí, às vezes, você não vai conseguir diferenciar uma otite externa da otite média, ou então esse paciente ele está associado a uma otorreia, que aí fica mais difícil ainda a gente conseguir fazer essa diferenciação, tá? Então é o paciente clássico aí com sintomas agudos relacionados ao ouvido. Ele pode apresentar para você como um caso desafiador no diagnóstico diferencial. Primeira coisa que a gente precisa focar é na anamnese. Isso aqui vai te ajudar muito a diferenciar um caso do outro, certo? Então vamos lá, eu tenho de um lado aqui a otite média e a otite externa. A gente tem basicamente aqui 4 pontos para a gente levar em consideração para a gente conseguir diferenciar um caso do outro, certo? O primeiro ponto é a gente ir atrás de informações se esse paciente teve um quadro de IVAS pregresso, tá? Nos dias passados a essa otalgia, ou ele está diante de um quadro de IVAS, beleza? IVAS aqui pode ser uma rinocinusite aguda viral, né? Um resfriado, pode ser uma rinocinusite bacteriana, pode ser uma faringite, beleza? Pode ser até mesmo uma crise de rinopatia aguda, certo? Então, um paciente com uma crise de rinopatia, ele pode estar diante aí de um quadro que pode a gente considerar a de afecção de viário superior. Não é uma infecção, mas é uma afecção de viário superior. E ele pode evoluir como otite média. Perceba, por favor, que isso não é patognomônico. Na verdade, nada do que eu vou apresentar aqui é patognomônico. Mas isso vai te dar mais luz. Então, o paciente, por exemplo, que está com otalgia e otorreia, e lá na consulta eu pergunto se você teve algum sintoma de gripe, de resfriado, e o paciente fala que sim, eu estava gripado há 3 dias atrás, não, eu ainda estou congestionado e ele está com otalgia, na minha mente já vai pesar, olha, provavelmente é uma otite média, só com essa informação. É certeza que é claro que não, eu vou atrás de outros dados ainda, mas isso já pesa. Deixa a otite externa fraca como hipótese e deixa a otite média como a hipótese muito mais forte. Outro ponto para eu considerar também é se esse paciente ele esteve em imersão em água. Então, se ele teve uma atividade aquática em piscina, se ele foi para férias lá e mergulhou no mar, no lago, foi para um resort e mergulhou em piscinas, enfim. Então, se ele teve um quadro ali de imersão em água prévia, tá? Então, previamente, esse paciente mergulhou, vou pensar de forma mais pesada como uma otite externa. Então, perceba aqui que às vezes é difícil, ó. Só na anamnese às vezes pode se tornar difícil. Por exemplo, o paciente foi para um resort, tá? Com a família, e aí chega a criança lá e está com queixa de dor de ouvido e otorreia, certo? Otalgia e otorreia. E aí você vai perguntar, sim, o menino está gripadinho. A gente mergulhou lá. E aí, só com esses dois eu tenho um peso para os dois lados, tá vendo? Então, nenhum ponto aqui é patognomônico, mas ele vai acrescentar um peso para a tua hipótese diagnóstica. Outro ponto para a gente levar, e esse aqui eu acho que é o mais forte do que a gente vai apresentar, é o quadro de febre. Quando o paciente tem febre, é importante a gente saber se realmente é uma febre mesmo, se foi aferida, né, para confirmar esse dado.
A presença de febre fala muito fortemente a favor de otite média, tá? Otite externa não é esperado que eu tenha febre. Não quer dizer que o paciente não possa ter febre, tá? Existem até alguns casos raros aí que o paciente pode manifestar febre otite externa, mas não é o normal, não é o habitual. Eu encontrei febre, vai pesar muito para otite externa. Então esse dado é muito importante na hora de fazer a anamnese do nosso paciente. E por último ponto ainda na anamnese, nas nossas perguntas, a gente vai questionar acerca de trauma. E o trauma aqui não precisa necessariamente ser um acidente, tá? Ele, claro, você já deve ter alguma experiência aí na otorrino, você sabe que esse trauma basta ser, por exemplo, o uso de um cotonete, ou o paciente usou um grampo para coçar, ele tem esse hábito, ou a criança estava fazendo alguma brincadeira. Então tem um trauma prévio no ouvido, claro, considerando também um trauma de acidente, pode ser, vai falar muito mais a favor de uma otite externa. Mas perceba que, de novo, uma dificuldade que muitos pacientes fazem uso, por exemplo, de cotonete, e nem todo mundo que tem otalgia vai ser em decorrência de uma otite externa, né? Mas, obviamente, eu sempre pergunto isso para o paciente, porque isso já alerta. Porque, por exemplo, o paciente ele não tem um quadro de IVAS, ele não teve história de imersão em água, não teve febre, mas ele é um paciente que faz uso crônico de cotonete, está com otalgia, a minha hipótese, que vai pesar mais, vai ser uma otite externa. Então perceba que essa informação é importante. Outra coisa, o paciente, ele fala, não, nunca uso cotonete, não tenho esse hábito, não tenho o hábito de coçar o meu ouvido, de manipular o meu ouvido. Então, ele não tem nenhum desses outros pontos, não teve imersão em água, por exemplo, já vai falar muito mais a favor aqui do outro lado, otite externa. Então perceba que você vai juntando pontos. O objetivo aqui é eu pegar um dado, opa, pesou mais desse lado. Peguei outro dado, opa, pesou mais do outro. Peguei esse dado, pesou mais aqui. E assim você já vai, para examinar o teu paciente, com uma maior probabilidade de uma hipótese diagnóstica, beleza? Segundo ponto para a gente avaliar, depois que eu fiz a anamnese, coloco meu paciente lá na cadeira e vou fazer a inspeção da orelha desse paciente. A inspeção ela é muito importante para a gente fazer essa diferenciação. Por quê? Porque eu posso estar diante disso aqui, ó. Eu olho para o meu paciente, certo? E eu observo a otorreia purulenta já na orelha externa, certo? Então eu estou vendo, eu já tenho certeza que ele tem uma otorreia. Por quê? Porque muitas das vezes o paciente pode dizer que saiu secreção do ouvido. E às vezes era cera que saiu. O paciente não sabe fazer essa diferenciação. Você que tem que diferenciar. Então eu olhei isso aqui, essa secreção espessa, branca, leitosa ou mesmo amarela clara, eu vou pensar, sem dúvida nenhuma, que eu estou diante de um quadro infeccioso da orelha. Não sei ainda se essa secreção é proveniente lá da orelha média ou da orelha externa. Essa é a grande resposta que a gente vai dar nessa aula, tá? Então, eu tenho essa secreção aqui, confirmei, o paciente realmente tem uma otorreia, tem uma infecção aí dessa minha orelha. Ou então eu posso ver um quadro menos efusivo como esse, né? Então eu vejo um pouco de secreção aqui no conduto, na parte externa da concha, né? Eu observo aqui, ó, essas crostas, que isso aqui é típico, tá? Você encontrou isso aqui no paciente, tá vendo essas crostas brilhosas? Isso aqui é típico da secreção que ela saiu sobre a orelha e ela ressecou. Então, às vezes, você não vê a otorreia, como a gente está vendo aqui, mas você observa essas crostinhas, você já sabe, opa, saiu otorreia desse ouvido, tá? Então, tem otorreia ali dentro. Não estou vendo agora, mas eu tenho certeza que teve otorreia ali dentro. Obviamente, você tem que diferenciar isso daqui de uma otite externa eczematosa, tá? Aqui perceba que eu tenho a secreção que ressecou. É diferente de uma descamação de pele, tá? Onde eu tenho eczema e descama a pele. Quando eu descama a pele, eu tenho a pelezinha lá branca solta no meu ouvido, beleza? Geralmente com hiperemia ao redor. O que aqui eu não tenho. Perceba que eu não tenho uma hiperemia aqui nessa região. Apenas a secreção que ela veio aqui e ressecou, beleza? Então isso é muito importante para a gente fazer essa diferenciação na inspeção. Outra coisa que eu posso nos deparar
É com esse caso, onde eu observo a minha otorreia e eu já estou vendo um processo inflamatório da orelha externa. Então aqui eu já sei que eu estou diante de uma otite externa, só na inspeção, tá? Então só ao inspecionar eu estou observando que eu estou diante de uma otite externa. Aí você pode também se perguntar o seguinte: é otite externa, bati martelo, acabou, não tem otite média? Por vezes, mas isso, por favor, entenda isso. Isso é a minoria das vezes. Você vai ter uma otite média aguda supurada que complicou com uma otite externa aguda. Entendeu? Então eu tenho, olha lá, a gênese do problema foi uma otite média. Ela supurou, essa secreção purulenta, ela descarregou sobre a orelha externa, provocando um processo inflamatório e infeccioso da orelha externa. Isso não é comum, não é o mais habitual que a gente vai encontrar. Então não fique pensando isso de rotina, tá? Mas eu posso, estou te passando essa informação, de que eu posso estar diante de um paciente que eu estou vendo aqui, claramente, bati martelo já. Isso é uma otite externa, acabou. Mas ele também pode ter uma otite média aguda supurada associada. Aí, obviamente, eu vou precisar fazer uma otoscopia, né? Lá dentro, procurar a membrana timpânica para atrás dessa informação. Mas isso é a minoria, é a raridade dos casos. Eu também posso estar diante disso aqui. O paciente está com otalgia, a mãe dessa criança falou que está com otorreia, mas eu faço uma inspeção e o ouvido está normal. A orelha externa aqui, pelo menos o pavilhão, o início do conduto auditivo externo, a concha, está tudo bem. Não vejo alteração alguma na orelha desse paciente. Isso aqui é até o mais comum, né, da gente encontrar, e isso aqui também coloca-nos diante de casos difíceis, né? A princípio, eu vou precisar fazer uma otoscopia para olhar lá dentro e fazer a diferenciação. Lembrando que eu já fiz a anamnese, eu já vou com a minha hipótese em peso ali para examinar esse paciente. Agora eu vou introduzir o meu otoscópio no conduto auditivo externo desse paciente e vou observar duas coisas: membrana timpânica e conduto auditivo externo. Então, ao olhar a membrana timpânica, a gente geralmente, quando coloca o otoscópio, a gente vai pensar que a observação da membrana timpânica é a mais importante. E é aí que muita gente come bola. Quando eu quero diferenciar uma otite média de uma otite externa, a membrana timpânica é a menos importante. Isso aqui é muito doido, né? Mas essa é a realidade, sabe por quê? Porque eu posso estar diante dessa otoscopia aqui, né? Você olha essa otoscopia, você não tem muita experiência, você fala otite média aguda, e aí você come bola. Sabe por quê? Porque uma otite externa, ela pode fazer uma hiperemia dessa camada externa da membrana timpânica. Então eu tenho um aumento da vascularização, eu tenho uma certa opacidade da membrana timpânica, certo? Então eu observo isso e numa primeira olhar, você olha e olha lá, pum, bateu o olho, quero ver membrana timpânica. Vi membrana timpânica, pronto, otite média aguda, não estou diante de uma otite externa. Você pode comer bola, tá? Otite, para fazer a diferenciação de otite média para otite externa, eu não posso considerar a membrana timpânica como um fator primordial. Obviamente que ela é importante, mas ela não é a mais importante na minha avaliação. Uma exceção a essa regra é, claro, quando eu faço uma otoscopia do meu paciente e estou diante desse caso, onde eu observo a tríade da otite média aguda. Aqui eu tenho um abaulamento da membrana timpânica, uma hiperemia difusa da membrana timpânica e eu tenho também a opacidade, consequentemente, né, a opacidade da membrana timpânica. Olhando isso daqui, eu tenho certeza que esse paciente está diante de uma otite média aguda, tá? Eu tenho um comprometimento da orelha média. E dos três que eu te falei, perceba que a hiperemia é o menos importante, porque ela pode estar lá na otite externa, a opacidade é o segundo menos importante, porque por conta da hiperemia eu posso ter a opacidade da membrana timpânica, e o mais importante, o que pesa mais, é o abaulamento da membrana timpânica. Eu encontrei essa membrana timpânica gordinha, abaulada, meu amigo, é porque eu tenho efusão, eu tenho secreção lá na orelha média, está empurrando essa membrana timpânica para fora. Então eu tenho certeza que a minha orelha média está comprometida. Diante de um quadro agudo, otalgia, febre, abaulamento da membrana timpânica, eu sei que eu estou diante de uma otite média aguda. Mas convenhamos que isso não é o que
traz dificuldade para a gente fazer o diagnóstico, né? Você foi lá, fez uma otoscopia, bateu o olho nisso aqui, ninguém fica com dificuldade. Isso aqui não é o objetivo da aula. Eu estou te mostrando só o que você pode encontrar e vai facilitar a tua vida. A dificuldade é quando a gente está diante de casos onde eu tenho hiperemia da membrana timpânica. E aí, olha o que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar o meu conduto, porque perceba que a minha membrana timpânica está opaca, ela está hiperemiada, mas eu estou diante de uma otite externa aguda, porque o mais importante da minha otoscopia é observar o meu conduto auditivo externo. Ele é o teu foco para você fazer diferenciação de otite média para otite externa. Não é a membrana timpânica, é o conduto auditivo externo. Repito, obviamente, você está fazendo otoscopia, você vai olhar para a membrana timpânica. Eu não estou dizendo para você esquecê-la, tá? Mas o teu foco principal para tu diferenciar é o conduto auditivo externo. Perceba que eu tenho uma otite média aguda aqui, ó, entre aspas, tá? Porque ela está hiperemiada, ela está pacificada. A pessoa pode fazer um diagnóstico errado e, na verdade, eu estou diante de uma otite externa claramente evidenciada aqui. Olha a hiperemia desse conduto auditivo externo. Olha esse edema que está leve aqui ainda desse conduto auditivo externo. Olha os grumos de secreção que eu tenho aqui nesse conduto auditivo externo. Então, estou diante claramente de uma otite externa aguda. Um outro caso que a gente pode observar, que aí vai começar a ficar mais fácil, né? Perceba que aqui eu já tenho uma secreção acumulada. Essa secreção aqui, essa otorreia, né? Ela já está no aspecto já mais semissólido, né? Ela está acumulada, eu tenho uma hiperemia desse conduto auditivo externo. Então, diante disso daqui, ó, essa secreção grumosa branca, isso aqui é clássico, tá? De uma otite externa aguda. Perceba aqui que pela sombra eu nem consigo ver a membrana timpânica, mas pelo andar aqui da carruagem, né? Ou seja, eu observando ali esse terço proximal do conduto auditivo externo, já estou vendo que essa pele já está com características mais sãs, né? Ou seja, o acometimento ele é principalmente dessa parte lá mais média do conduto auditivo externo, beleza? Então, essa é uma otoscopia aí que a gente pode observar de uma otite externa. Outra otoscopia que a gente pode ver é essa daqui. Eu tenho secreção, eu tenho esses grumos, né? Secreção semissólida, isso aqui é típico da otite externa aguda, tá? Olha lá como eu tenho hiperemia. Perceba que eu tenho pequenas elevações da pele, tá? Esses pequenos pontinhos brancos aqui também é típico da otite externa aguda, tá? Então observe que o conduto ele é rico em informações para você fazer esse diagnóstico diferencial. Aqui a gente está vendo uma outra secreção, tá? De aspecto mais amarelado. Eu observo que essa secreção até está em volta da membrana timpânica, mas ela está sem hiperemia aqui nessa região, né? Onde a gente está observando, mas claramente o conduto auditivo externo está todo comprometido aqui. Beleza? Um outro caso de otite externa que a gente vai diferenciar, perceba que lá no início eu tinha um conduto praticamente todo aberto, onde eu via bem a membrana timpânica. Depois esse conduto foi fechando, né? Ele foi edemaciando, foi acumulando secreção. Eu quase não fui vendo a membrana timpânica e aqui eu absolutamente não vejo a membrana timpânica, né? Isso aqui é um quadro de otite externa, eu estou tendo uma secreção purulenta, um edema importante do conduto. Na verdade, eu tenho uma gradação. Essa otite externa está piorando, tá? A gente classifica ela em grau 1, que é aquela onde eu tenho toda a membrana timpânica exposta, né? Então observe aqui, voltando na imagem, para ficar mais fácil para você. Esse aqui eu estou diante de uma otite externa aguda grau 1, onde eu tenho basicamente hiperemia, um pouco de secreção no conduto. Aqui eu já estou caminhando para o grau 2, onde eu tenho uma secreção maior acumulada, um edema mais acentuado. Aqui também um grau 2, aqui também um grau 2. E aqui eu começo a ter o grau 3, tá? Ou uma otite externa aguda grave, onde eu tenho aí a obliteração praticamente, né? Ou obliteração ou quase obliteração do conduto pelo edema da infecção. Aqui um outro caso de otite externa aguda grave ou grau 3, tá? Esse caso aqui, a título de informação, não é o objetivo da nossa aula, né? Mas a título de informação, a gente já precisa entrar com antibiótico via oral, né? Diferente das outras otites externas, que o tratamento ele é tópico. Via oral eu utilizo para fazer analgesia, mas o antibiótico ele é via tópico. Aqui, quando eu estou diante de quadros de otite externa aguda grave, eu já preciso fazer uma antibiótico terapia sistêmica, tá? Por via oral para tratar esse paciente. Aí você pode se deparar também com uns casos desse aqui. Perceba o seguinte, eu estou vendo uma hiperemia da membrana timpânica, certo? Estou vendo um pouco de hiperemia do conduto, mas não estou vendo secreção aqui. Mas eu observo
observo uma perfuração pontiforme dessa membrana timpânica. Diante desse quadro, o que eu vou pensar? Se o paciente teve otorreia, se eu observei uma otorreia mais na parte externa, certo? Eu vou pensar, se é um quadro agudo, eu vou pensar aqui que eu estou diante de uma otite média aguda supurada, tá? Causou necrose da membrana timpânica, abriu aqui, perfurou e então saiu a secreção purulenta lá da orelha média. Então é isso que eu vou pensar. Outra coisa que eu posso observar é essa secreção bolhosa, que é outra dica que eu vou te dar. Essa otorreia bolhosa, você percebe que ela é diferente das demais, ela é típica da otorreia proveniente da orelha média. Então perceba que eu estou fazendo uma inspeção do conduto. Eu vejo até esse conduto aqui um pouco machucado, né, no sentido de que ele está com uma hiperemia, mas eu tenho essa secreção bolhosa, ó, aqui em cima mais espessa, aqui bolhosa, que sequer me permite observar a membrana timpânica. Mas eu sei que essa secreção vem lá da orelha média. Eu estou diante aqui, ó, de uma otite média aguda supurada. Olha que legal. Eu não estou vendo a membrana timpânica, eu não estou vendo a perfuração, mas pela secreção eu sei que eu estou diante de uma otite média aguda supurada. Aqui uma outra imagem que a gente observa, onde eu tenho mais uma secreção mais espessa, que ela está um pouco mais aquosa, né? Mas eu tenho essa secreção bolhosa típica da otite média aguda supurada. Perceba que a membrana timpânica está acometida aqui, perceba que essa hiperemia, esse comprometimento se estende até um pouco para essa parte aqui distal até um pouco aqui para essa parte proximal do conduto auditivo externo, mas eu estou diante aqui de uma otite média aguda supurada. Ela não está associada a uma otite externa aguda. Para estar associada, isso aqui ó, tinha que estar tudo comprometido, com secreção purulenta, tá? Com aqueles grumos mais semissólidos. Aí me faria pensar numa otite média aguda supurada associada a uma otite externa aguda. Relembrando que isso é a raridade dos casos. Agora que a gente conseguiu fazer essa diferenciação através de anamnese, através da análise da otoscopia, inspeção desse paciente, a gente vai conseguir diferenciar a imensa maioria dos casos agora com essas dicas de diagnóstico diferencial. Eu vou te passar alguns fatores confundidores, ou seja, outras doenças que podem estar no meio e que ela não é nem classificada como uma otite externa aguda bacteriana, por exemplo, ou uma otite média aguda, né? Então, o que a gente tem? A gente tem esse quadro aqui. Observe o seguinte, eu estou com um paciente que apresentou-se para mim com uma otalgia, com uma otorreia, e geralmente essa otorreia aqui ela é serossanguinolenta, e você pode pensar, eita, será que essa membrana timpânica perfurou, sangrou um pouco, né? Que pode acontecer, tá? Na otite média aguda supurada, o paciente pode ter uma otorreia serossanguinolenta e depois ela se torna ou uma secreção aquosa ou purulenta, tá? E aí eu penso, será que perfurou? E na verdade não. Quando eu faço otoscopia, eu vou observar o seguinte. Primeiro, o conduto auditivo externo, especialmente na parte média e distal, que é a próxima aqui do pavilhão, vai estar normal, bonitinho, tranquilo. A doença ela vai estar lá no conduto auditivo externo proximal, ou então na membrana timpânica, principalmente na membrana timpânica, tá? O que eu vou observar lá? Eu vou observar bolhas. Eu já vi muita gente falando, isso aqui é porque tá para estourar de uma otite média aguda. Não é, tá? Não é. Não abaulou porque tá para estourar. A gente está diante de várias bolhas. Perceba aqui o nível líquido com a secreção sanguinolenta. Às vezes a secreção ainda vai começar, tá? Como esse caso. Aqui já tem, aqui ainda não tem, tá? Aqui eu tô com nível hidroaéreo, aqui eu tenho bastante secreção sanguinolenta, beleza? Nessas bolhas, que elas acometem membrana timpânica, que está hiperemiada, está opacificada, certo? Aqui eu estou observando, ó, membrana timpânica bem hiperemiada, eu tenho aqui ó, uma bolha que até estourou já, perceba isso. Aqui eu tenho várias pequenas bolhas, uma grande aqui cheia, né, de sangue no seu interior. Então, essa alteração aqui chama-se de meningiite bolhosa, tá? Ou otite externa bolhosa. Ela não é causada, tá, por uma Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, que causa uma otite externa aguda, que está fazendo a nossa diferenciação aqui da nossa aula. Mas isso aqui é um fator confundidor, que eu já vi muita gente confundindo o diagnóstico.
Porque não é comum a gente pegar a meningite bolhosa, tá? Ela é rara. Ela pode ser causada por micoplasma, por infecção viral, beleza? Desencadeando esse tipo de bolha. Isso causa otalgia, causa uma otorreia serossanguinolenta quando essa bolinha estoura, dói para o paciente e ele é um fator muito importante de confundir. Mas você bateu o olho, viu essas bolhas, não tem como fazer um outro diagnóstico, beleza? Então, um fator confundidor é esse. Outro fator confundidor, né, geralmente para pessoas que ainda não têm o hábito ou residentes que estão começando e não conhecem bem, porque isso aqui é fácil de fazer diagnóstico diferencial, é a otite externa fúngica ou otomicose, né? Na otomicose, eu vou observar em diferentes graus acometimento do conduto auditivo externo. Então eu vou observar principalmente aqui, ó, essa secreção ela é mais espessa, certo? Tem uma secreção purulenta ali, que aí quem não está acostumado vai olhar e vai pensar que é uma otite externa aguda, é um fator confundidor. Mas eu vou ter isso aqui, gente, ó, os micélios fúngicos, tá? Aqui eu tenho infecção por aspergilos, que forma esses micélios aqui de cores enegrecidas, certo? A cândida, ela forma aquela secreção mais algodonosa, como se fosse tudo isso aqui, ó, se fosse só apenas esse branquinho aqui, beleza? Então, eu tenho isso aqui, a chamada otomicose. Às vezes eu não consigo ver a membrana timpânica, às vezes a otomicose, ela infecciona por muito tempo nesse paciente, e eu vou ter uma perfuração da membrana timpânica, tá? Não é o habitual de acontecer, mas eu posso ter. Eu posso ter hiperemia da membrana timpânica por conta da irritação local dos fungos ali na orelha externa. Então fique consciente disso, de que eu vi isso daqui, eu já sei que eu tenho uma otomicose. Outra coisa que você precisa ficar ligado, a otomicose não é comum causar dor. Não é comum o paciente ter queixa de otalgia. O sintoma que eu vou mais encontrar aqui é prurido muito comum na otomicose. Eu posso encontrar aqui uma plenitude aural, tá cheio de fungo no conduto auditivo externo desse paciente. Ele tem como se fosse um corpo estranho ali dentro. Ele fica com sensação de plenitude, de hipoacusia, forma-se essa secreção pela irritação do conduto e ele tem uma otorreia. Se você encontra, faz uma otoscopia e vê isso daqui, o paciente está com muita dor de ouvido, sabe o que ele tem? Uma otomicose que complicou com uma otite externa aguda bacteriana, tá? Então tem uma infecção mista aí, porque a bactéria é que causa dor no conduto auditivo e não o fungo, tá? O fungo não vai causar dor aí no conduto desse paciente. Outro fator confundidor que a gente pode ter, que é importante você diferenciar, é você estar diante de uma perfuração maior da membrana timpânica. Você olha isso aqui, ó, uma hiperemia, uma opacidade, uma perfuração grande da membrana timpânica da orelha direita desse paciente, né? Olha aqui, ó, a disposição do manubrio do martelo, ó. Aqui é a orelha direita, tá? E aí, ó, eu observo isso daqui, secreção purulenta da orelha média e falo otite média aguda supurada. Não é otite média aguda supurada. Primeiro, que a supuração, a perfuração da membrana timpânica causada pela otite média aguda, ela não é desse tamanho, tá? Elas são perfurações pontiformes, geralmente são únicas, né? Não é comum de jeito nenhum encontrar mais de uma perfuração. Tudo bem que aqui é única também, mas ela é pequena, ela é só um pontinho de uma caneta, tá? É isso que causa a perfuração de uma otite média aguda supurada. Aqui eu tenho uma perfuração grande. Sabe o que eu estou diante aqui? De uma otite média crônica. Para eu pensar na otite média crônica, o paciente ele pode contar essa história. Doutor, eu sempre tenho otorreia. Sempre, todo mês eu preciso vir, a cada 3 meses o meu ouvido ele purga, ele sai secreção, tá? Eu já tenho uma queda da audição, beleza? O paciente pode contar essa história mais crônica, fica mais fácil. Não é um quadro agudo. Lembra que eu estou falando de diagnóstico diferencial aqui de otite média aguda, otite externa aguda. Ele não tem um quadro agudo, fica fácil. Mas às vezes o paciente sequer sabe que ele tem perfuração da membrana timpânica, sequer sabe que ele tem otite média crônica e você vai fazer o diagnóstico dele lá no pronto-socorro, lá no teu consultório. Beleza? Você tem essa perfuração já de longa data, certo? Então, é importante você saber diferenciar pelo tamanho da perfuração. Perfurações grandes não são causadas por otite média aguda supurada. Perceba que essa secreção da otite média crônica, ela geralmente, quando ela agudiza, tá? Então eu tenho uma otite média crônica agudizada, essa secreção, ela é tipicamente purulenta, leitosa, espessa, tá? Isso é típico da otite média crônica agudizada. Nem sempre, né? Na medicina, vocês estão cansados, eu vou focar nisso aqui. Nem sempre. Ela pode ser, às vezes, mais líquida,
ela pode ser às vezes mais transparente, mas o típico é essa secreção. Essa imagem aqui é a imagem típica de uma otite média crônica agudizada. Veja outra imagem, já da outra orelha, que a gente está diante de uma orelha esquerda do paciente, e eu estou vendo uma imagem muito parecida, né? Onde eu estou vendo uma perfuração maior, percebo que eu tenho até um anel fibroso aqui dessa membrana timpânica. Olha como ela está opaca, tá? Não é porque está opaca, está com hiperemia, que isso é uma otite média aguda, certo? Já faço essa diferenciação. E olha essa secreção típica vindo lá da orelha média. Olha o edema da mucosa da orelha média, tá? Isso é a otite média crônica agudizada. E para a gente terminar, outro tipo de otite média crônica, feio, né? Se dá diante desse conduto aqui, você olha isso e fala, meu Deus! Você que não está acostumado, pode fazer uma otoscopia disso aqui e falar, meu Deus, eu tenho sangue no conduto, eu tenho secreção purulenta, aqui a mucosa no meu promontório é demasiada, tá? Eu tenho sangue aqui na orelha média, eu tenho uma perfuração grande da membrana timpânica, uma opacidade, uma retração aqui estranha, né? A gente está diante aqui, sabe de quê? De uma otite média crônica colesteatomatosa, que ela é típica de ficar fazendo otorreia nos pacientes. E é um outro fator confundidor. Você pode olhar isso daqui, já vi muita gente fazer diagnóstico errado de uma otite média aguda, supurada nisso aqui. Já vi paciente fazer diagnóstico errado de otite externa grave nisso daqui. Infelizmente é porque não sabe sobre esse assunto, né? E o objetivo dessa aula é te esclarecer, te trazer segurança. Eu estou diante de uma otite média crônica colesteatomatosa, tá? Ela provoca, classicamente, essa secreção sanguinolenta, pio-sanguinolenta. Eu tenho secreção purulenta com sangue, tá? Claro, mais uma vez, nem sempre é com sangue, mas eu vi isso daqui. Sotoscopia feia, retrações, secreção purulenta, sangue, perfuração grande. Eu estou diante de uma otite média crônica colesteatomatosa aqui, que agudizou. E perceba a importância de fazer esse diagnóstico que é crônico. Você vai fazer o tratamento com gotas otológicas e não com antibiótico sistêmico, tá? Pode até usar o sistêmico no paciente que não respondeu ao tratamento tópico, mas isso é a minoria dos casos. A maioria você vai fazer aí uma ciprofloxacina tópico para esse paciente e ele vai melhorar, tá? 3, 5 dias esse paciente está top, o ouvido de um dele está zerado, está muito bom. Então, o diagnóstico preciso facilita o tratamento para o teu paciente, te traz segurança nos teus atendimentos, você sabe o prognóstico desse paciente só ao saber essas dicas de anamnese, de inspeção e de exame físico, beleza? Então, essa foi a nossa aula. Espero ter te ajudado a diferenciar os casos de otite média de otite externa. Um abraço e eu te vejo numa próxima aula.